Hoje nós vamos iniciar a bioestatística. O que é a bioestatística? Ela trata-se da estatística aplicada às ciências da vida. Fornece aí os princípios e métodos para coleta, né, organização, resumo e análise e interpretação de dados. A estatística é um dos pilares da epidemiologia, pois por meio dela é possível quantificar e analisar dados a respeito da mortalidade, da morbidade, da incidência de doenças e da eficiência de medicamentos, vacinações e ações em saúde. Esse conhecimento ele é importante para que os profissionais de saúde compreendam resultados de pesquisas e possam aplicar métodos diagnósticos e tratamentos com maior eficiência no cuidado e utilizar aí os dados epidemiológicos na avaliação e implantação de programas de vigilância em saúde e programas e ações em saúde, bem como se mantenham, né, constantemente atualizados a partir de estudos científicos. O que é uma amostra? População é o conjunto de elementos que são os indivíduos que têm em comum determinada característica, enquanto amostra e todo o subconjunto de elementos retirados de uma população para que se obter a informação desejada. Então, eu preciso saber o conjunto de elementos, né, para ter essa informação desejada. Em saúde pública e em pesquisas em geral, são observados subconjuntos de indivíduos, ou seja, amostras, devido aos custos, a demora dos censos, né? O que é o censo, pessoal? Vocês já ouviram falar em censos? Já, não é para saber quanto que tá a população, quantas pessoas tem no Brasil? Isso. Tanto é que tem pesquisadores, né, amiga, né? Que agora eu creio que está sendo tudo assim mais informatizado, mas antes eles iam de casa a casa realizar o censo, não era isso? Isso. E no hospital também nós temos um censo? Nós temos. Deve ter. Quantos leitos estão ocupados, tipo assim, ou não? Isso. Nós temos o censo de quantos leitos estão ocupados e quantos leitos estão vagos. Tem sim, tá? Muito importante hoje em dia. Agora né? Porque a flexibilização aí depende do número de leitos, né, ocupados de UTI, não é isso? Isso. Na verdade, até antes, professora, porque igual tem enfermeiro, eu esqueci como é que chama agora, mas tem enfermeiro que cuida só dessa parte de leitos, porque eles tentam, assim, quanto mais rápido possível liberar o leito, que é para outra pessoa ter bastante rotatividade, pelo menos no hospital que eu já trabalhei, eles fazem isso. Isso. Não compensa para eles ter uma pessoa no leito por muito tempo. Isso. Dependendo das clínicas, né, Deise? Isso, mas aí geralmente eles têm o quê? Todo dia eles fazem visita multi, eles realmente investem para que o paciente tenha alta. Isso, eles trabalham com auditoria de qualidade, né, de assistência, né, auditoria de qualidade, é isso mesmo. Isso mesmo. Então, tem setores que tem muita rotatividade, não tem vínculo, né, por exemplo, centro cirúrgico, né, são setores que têm muita rotatividade, já tem setores que, né, o paciente permanece, UTI... Já setor de internação, UTI, aí eles costumam ficar um pouco mais, mas aí eles tentam fazer de tudo para a pessoa ficar bem, para poder dar alta e liberar aquele leito. Então, é só para você
tem um diferencial aí de censo. Então, a demora dos censos, né? Porque a população também, ela muda, né? Tanto é que a nossa população, né? A nossa densidade demográfica está mudando, né? Devido aí o número de idosos aumentado, não é isso? A transição demográfica. A impossibilidade de examinar cada população e ainda por questões éticas. Aí nós temos sempre as referências, né? Segundo Vieira, conforme o livro de vocês, censo é o levantamento de dados de toda a população. Então, o levantamento de dados de toda a população. A variável, os dados investigados ou estudados na pesquisa, que são denominados aí variáveis. Então, podem ser classificadas em variável quantitativa, expressa por números, né? Exemplo, peso, estatura, idade, temperatura, pressão arterial, entre outros. E a qualitativa, dados expressos em categorias exclusivas, né? Falando de sexo, né? Masculino e feminino, grupo sanguíneo, causa e morte, entre outros. Há situações em que é impraticável o levantamento total devido ao tamanho da população. Devido ao processo de investigação ou por questões éticas, que nós já falamos anteriormente. Por isso, é melhor trabalhar com amostras. Exemplo, testes de vacinas, drogas e técnicas cirúrgicas, que primeiro são testadas em amostras, para depois serem utilizadas amplamente na população. Vocês já têm conhecimento desse estudo? Que antes de ser, por exemplo, uma vacina, antes dela ir, né, ser aplicada na população, ela tem que ser passada são testadas, não é isso? Por amostras, não é isso? Em poucas pessoas, para ver se o tratamento é efetivo. Já ouviram falar? Eu já, professora. Por exemplo, nós temos o Butantan que está desenvolvendo várias vacinas, mas antes da vacina ir para o mercado, ela tem que ser testada, não é isso? A eficácia da vacina. Medicamento também, pessoal, antes de ir para o mercado, ele tem que ser testado. Por exemplo, surgiu um novo medicamento, por exemplo, toxoplasmose, sabe que o medicamento tem medicamento só para uma toxoplasmose já no início, uma toxoplasmose mais crônica, não tem medicamento ainda, mas pode ser inventado esse medicamento, formulado esse medicamento, ele tem que ir para teste antes. Sim, tem, professora, porque senão, se tiver algum efeito colateral grave, eles têm que ver antes para ver se vai poder utilizar em larga escala, em todo mundo, né? Por exemplo, agora, na pandemia de coronavírus, a cloroquina, ela pode ser administrada no começo de sinais e sintomas? Ainda não foi liberado. Foi? Não foi liberado ainda. No começo de sinais e sintomas, ainda não. Tem controvérsia se o efeito é efetivo, as contraindicações, as reações, enfim. Vocês chegaram a ouvir essas reportagens sobre Eu vi hoje que começou o teste em humanos da vacina. Da vacina. E do medicamento, a cloroquina lá, que é bem discutido. Vocês já ouviram falar, não? Sobre a liberação no começo dos sinais e sintomas da doença? Eu vi, professora, só que hoje eu também estava vendo num post, né, que eu estava estudando algumas coisas, falou assim que eles estão usando a cloroquina precocemente. Isso. A minha internet caiu, eu até entrei atrasada na aula, porque a internet está oscilando muito, eu não terminei de ler. Isso.
Eu vou até passar essa atividade para vocês, que eu acho interessante. Se libera, se não libera, quais são as reações, enfim, né? Eu vou passar uma atividade para vocês, que eu acho interessante, que faz parte da nossa aula, né? Então, um medicamento, a vacina, novas técnicas, novos instrumentais, enfim, tudo tem que ser testado antes, não é isso? Tanto é que tem alguns fabricantes que eles vão até a unidade hospitalar, eles dispõem um novo dispositivo, um novo catéter intravenoso, ele treina, né, ele realiza um treinamento com os funcionários para ver a eficácia daquele produto, né? Então, assim, faz-se uma pesquisa, né, na prática, né? Tem hospitais de ponta aí, em que aluno chega, professora, está sendo avaliado, testado um novo dispositivo intravenoso, enfim, que às vezes vem para melhorar, né, para, né, agregar aí, né, novas práticas, novos instrumentais, enfim, novos produtos. O estudo cuidadoso de uma amostra tem mais valor científico do que de toda a população. Por exemplo, para estudar o efeito do flúor sobre a prevenção de cáries em crianças, é melhor submeter uma amostra de crianças a esses exames periódicos minuciosos do que examinar rapidamente toda a população de crianças, antes e após a aplicação do flúor. Então, é mais eficaz testar uma população, uma amostra menos, né? Por exemplo, de cada 100, testar 20 para saber o resultado e a eficácia da aplicação do flúor. É mais fácil? Acredito que sim, Pro. E qual que é isso? Qual que é o objetivo da aplicação do flúor? Da prevenção de cáries, né? Isso, profilaxia da cárie, né? Geralmente, na estratégia, o dentista da estratégia, ele como se diz, elabora uma ação e vai toda a equipe para as escolas, pré-escolas, a realizar a aplicação de flúor, né? Juntamente, vai com ele o auxiliar, né, do dentista, vai o enfermeiro, o auxiliar, enfim, vai uma equipe, né? Elaborar, assim, orientações, né? Ludoterapia, né? Teatro, e aplicar o flúor ali na prática, né? Que é profilaxia da cárie, muito bem. Aplicação de flúor, profilaxia da cárie. André, quer falar alguma coisa? Para definir a amostra, são utilizados processos, né, critérios, técnicas para o planejamento amostral, a fim de selecionar os elementos, que são os indivíduos, que comporão a amostra. Essa fase é muito importante para assegurar a representatividade, ou seja, para garantir que a amostra represente as particularidades que a população possui. Para possibilitar que os resultados sejam generalizados. Então, antes de eu definir uma amostra, eu preciso de um planejamento amostral. O que é generalizar, pessoal? Generalizados. O que é generalizar? Acho que é tornar igual, né, professora? Tornar igual. Seria isso, eu acho. Isso, generalizar. Isso mesmo. Conforme a técnica de amostragem, ou seja, né, a forma como ela é realizada, a seleção de uma amostra de uma população. As amostras podem ser classificadas em probabilísticas e não probabilísticas. Probabilísticas e não probabilísticas.
se tem probabilidade ou não. Amostra aleatória, casual ou probabilística. É constituída por N, que é o número, né? Unidades retiradas ao acaso da população, por sorteio. Para isso, toda a população deve ser conhecida e identificada por nome ou numeração. Ou seja, essa amostra não pode ser usada quando não se tem como identificar a população. É a amostra de probabilidade. O sorteio pode ser informatizado ou pode ser feito mediante papéis em uma caixa ou urna. A amostra aleatória ou probabilística pode ser amostra aleatória simples, é obtida por meio de sorteio de uma população constituída por unidades ou elementos homogêneos, para a variável que se quer estudar. Deve-se numerar toda a lista de elementos dos indivíduos, para depois efetuar. Amostra aleatória estratificada. Ela é usada quando a população é constituída por unidades ou elementos heterogêneos, lá eram homogêneos, não, para a variável que se quer estudar. Neste caso, as unidades da população devem ser identificadas, sendo preciso reunir os elementos similares em subgrupos de cada extrato. O ideal é que seja utilizada a amostragem estratificada proporcional, ou seja, selecionar os elementos da amostra entre os vários extratos, em número proporcional ao tamanho de cada um dos extratos, que são as divisões, né, os números. Nós também podemos estabelecer a amostra por conglomerados. Ela é constituída pelo N, o número, né, de unidades retiradas de conglomerados, o conjunto de unidades agrupadas, conglomerados, conjunto de unidades agrupadas. Qualquer que seja a razão. Por exemplo, um asilo é um conglomerado de idosos. Uma empresa é um conglomerado de trabalhadores. Uma escola é um conglomerado de alunos. Um conjunto, né? Há também o conglomerado por áreas, quando se divide a área ocupada pela população em quarteirões, bairros, subdistritos e domicílios. Nesse tipo de amostragem, é necessário que se tenha acesso aos conglomerados. Imagine que foram selecionados 3 hospitais para a pesquisa. Nesse caso, o pesquisador deverá ter livre acesso aos 3 conglomerados escolhidos dos hospitais, pois, do contrário, não será possível a aplicação do estudo. É usada quando não se tem a listagem, né, completa das unidades ou quando sua identificação é muito dispendiosa. Uma amostra sistemática. Ela é constituída pelo número de unidades retiradas da população, segundo um sistema pré-estabelecido. Na amostra sistemática, escolhe-se qualquer unidade amostral e, a partir dessa escolha, são selecionadas as unidades seguintes de acordo com o intervalo estabelecido. Neste tipo de amostra, não é necessário conhecer a população, mas é preciso algum tipo de organização em filas. Organização, por exemplo, organização de filas, de arquivos ou ruas. Então, essa é uma amostra sistemática. Então, você pode trabalhar com organização em filas, arquivos ou ruas. Essa é uma amostra sistemática. Caso você queira uma amostra constituída de 1 para 8 da população, você deve sortear um número que cai entre 1 e 8. Caso seja sorteado o número 3, por exemplo, a terceira unidade é o número 3. Né? Será selecionada para a amostra.
Então, a partir daí, tome a sistemática, né, a terceira unidade, aí torne, né, de cada 8 unidades em sequência. No caso do exemplo, a primeira é 3, e segue de 8 em 8 as unidades. Então, dessa forma, 3 mais 8, N1, né? 3 mais 8 é igual a 11. N2. 11 mais 8 é igual a 19. Né? E, por exemplo, N3. 19 mais 8 é igual a 27. E assim por diante, né? Portanto, a sequência será 11, 19, 27 e assim por diante. Lembrando que é de 1 para 8. Se você precisa, né, obter aí uma amostra de 2% dos 500 pacientes de uma unidade de saúde, para entrevistá-los sobre a qualidade do acolhimento, como deverá fazer aí, né, como vocês deverão fazer a amostragem de forma sistemática. Ter uma amostra de 2% de 500 pacientes significa ter uma amostra de tamanho 10. Para obter a amostra, você deve dividir 500 por 10. Uma vez que para determinar o intervalo de amostra é o Q. Usa-se a fórmula Q, N maiúsculo, barra N minúsculo, em que N é o tamanho da população, que é da amostra, desculpa, N é o tamanho da amostra, em seguida deve ser sorteado o sistema a partir do qual serão definidos os elementos. Dividindo 500 por 10, se obtém 50. Aí você sorteia, então, né, um número entre 1 e 50. Inclusive, se sair o número 27, por exemplo, ele será o primeiro número do paciente incluído na amostra. É sorteio, né? Depois, a partir do 27, some de 50 em 50. Completar a amostra com 10 pacientes. Então, neste caso, o número selecionado será 27, né, mais 50 é igual a 77, mais 50 é igual a 127, mais 50, 177, mais 50, 227, mais 50, 327, e assim por diante, né, 427, 477. Você vai somando a amostra. A amostra não probabilística requer critérios de inclusão, exclusão rígidos e uso de amostra maior para evitar erros amostrais. Amostra por conveniência. Ela é constituída por N unidades, o número de unidades reunidas na amostra, por conveniência do pesquisador. E pode ser mais fácil o acesso às unidades. É comum, né, comumente usada pelos profissionais de saúde que realizam o estudo na clínica e no hospital em que trabalham. Esse tipo de amostra exige muito cuidado, pois as amostras precisam ser bem descritas para evitar os erros, né, em resultados. Nesses estudos, não se pode realizar a generalização, né? Generalizar, desculpa, pessoal, generalização, para indivíduos com diferentes características da população estudada. Tais estudos não permitem comprovação de hipóteses, mas são usados para gerar hipóteses. Ele não permite, mas são usados para gerar hipóteses. Exemplo, em um estudo para estimar a morte por desidratação em um hospital, os achados somente poderão ser generalizados para pacientes internados por desidratação. Então, é só os pacientes com diagnóstico de desidratação que vai entrar na pesquisa. Mas tem outros pacientes que podem ir a desenvolver desidratação e até ir a óbito, pessoal? Que não foi diagnosticado com desidratação? Sim, dengue, por exemplo, não é? Sim. Então, às vezes, como se diz, mascara o diagnóstico, o paciente, ele não foi, né, diagnosticado com aquela patologia, mas ele
Ele não está na amostra porque o diagnóstico não foi de desidratação. Ele pode até ir a óbito por desidratação, mas não teve esse diagnóstico. É o mesmo que está acontecendo em relação ao Covid, né? Os que eles atestam como pneumonia, insuficiência respiratória, mas é Covid. Entendi. E como que vocês... falando já de saúde coletiva, que a nossa disciplina é a saúde coletiva, como que vocês acreditam que está sendo a implementação aí das políticas públicas referente ao coronavírus? Olha, na minha opinião, péssimo. Porque a periferia é onde que está mais sofrendo, e aí eles não... Exemplo, eles não estão... O governo federal, principalmente, ele não está fazendo projetos que possam incentivar essas pessoas a ficar em casa. Por exemplo, essa renda mínima aí. As pessoas estão fazendo aglomeração na porta do banco porque o governo não consegue pagar. Sendo que muita gente que precisa receber esse benefício já recebe a Bolsa Família, e eu não sei por que tanta dificuldade para até essas pessoas conseguirem receber. Então, quando as pessoas ficam em casa sem ter condições de ficar em casa, elas não vão ficar em casa, né? Entre muitas outras coisas, mas tá péssimo. Por que vocês acreditam que na área nobre, por exemplo, na área nobre, perto do centro, né? Tem mais casos, mas menos pessoas morrem, e na área mais carente tem menos casos, mas morrem mais pessoas. Mais pessoas vão Porque morrer. as pessoas, primeiro que eles conseguem fazer o isolamento, então vamos dizer que eles fiquem doentes, eles vão ter toda a estrutura hospitalar, todo o atendimento, eles têm, exemplo, até a própria saúde de quem tem mais dinheiro, ela é, porque assim, ele vai comer melhor, então assim, eu acho que tudo isso influencia até o acesso que eles têm aos melhores atendimentos hospitalares, e aí na periferia como não tem, e às vezes você nem é muito mal alimentado, e aí você tem mais comorbidades, e aí você vai adoecer mais fácil e morrer mais fácil também. Tem menos recursos, né? De saúde. Sim. Mais alguém quer comentar sobre as políticas? Professora, existem umas realidades aí que a gente não consegue compreender. Existe um bairro aqui que chama Conjunto Paulistano, eu não sei se alguém conhece, mas eu tenho parentes lá. E esse final de semana eu precisei ir até a casa da minha irmã. E quando eu fui até lá, eu me assustei, literalmente me assustei, porque parece que eu moro aqui em Pirituba, bem próximo à faculdade. Aqui parece que a maioria das pessoas, assim, pelo que eu vejo, aderiram à máscara, a ficar em casa. Eu tenho visto bastante gente que está respeitando essa quarentena, né? Respeitando de uma certa forma. Mas lá nesse bairro, que é bem mais periferia, ninguém, professora, ninguém. Tinha jovens usando narguile no meio da rua, pancadão, churrasco, a molecada brincando, bicicleta, cachorro, tudo como se fosse assim um feriado prolongado, todo mundo se divertindo, as mães sentadas nas calçadas com o bebê no colo. Tipo assim, normal, parecia que para eu estava em um outro mundo, outra realidade. Eu fiquei assustada, eu falei, gente, esse povo não sabe o que está acontecendo, não é possível. Não é possível que essas pessoas não estejam vendo o que está se passando na TV, que as pessoas estão morrendo, ou eles não têm parente, que nenhum deles tenham pego nada disso. Tava todo mundo na rua. Rua sem saída, assim, várias ruas sem saída, porque é um bairro bem pobre mesmo. É uma comunidade. Não tinha ninguém de máscara, todo mundo, 5, 6 rodinhas de narguile. Então, assim, eu não consigo compreender
o que o Estado pode fazer para que essas pessoas entendam, que nem a molecada, os jovens, as meninas dançando, tudo junto, uma rodinha, os meninos se abraçando, sabe? Assim, uma coisa, eu fiquei abismada, simplesmente, eu falei, tá todo mundo perdido aqui, semana que vem todo mundo vai estar já nesses hospitais lotados. Casos, por isso que morre mais a eu não sei, eu fiquei assustada. Porque se cada indivíduo pode transmitir para 3, imagine uma aglomeração, né? Então, professora, eu trabalho num local que é comunidade. E é fácil falar também, as pessoas não estão em casa, as pessoas não estão usando máscara. Só que você entra na casa de uma pessoa dessa, a pessoa não tem dinheiro às vezes nem para comer, muito menos para comprar máscara. Você entra dentro de uma casa que seria considerado um cômodo para muita gente e mora 7, 8, 10 pessoas ou mais. Vocês esperam mesmo que essas pessoas consigam ficar dentro de casa? 24 horas, todos os dias, dentro de casa? Tem algumas ONGs que estão distribuindo deles. Sim, mas eu tô falando no fato de falar, é um absurdo, tá tudo na rua. Como é que você vai ficar dentro de um cômodo de quarentena direto, muitas vezes passando necessidade? É fácil pra pessoa falar, entendeu? Às vezes, exemplo, a pessoa vai lá no posto e tá com Covid. Você tem que ficar isolada de todas as pessoas da casa. Como? A pessoa vai ficar isolada de todas as pessoas da casa. Pelo menos o uso da máscara, né, Deise? E eu sei como é que o Estado podia fazer para melhorar as condições de vida dessas pessoas. Porque aí, exemplo, tem muita gente fazendo quarentena, assistindo a Netflix, com internet, com todos os benefícios dentro da sua casa, mas não é todo mundo que tem isso não, viu? Então é fácil falar, entendeu? E nem pode esperar o governo fazer, porque já não fez e não vai fazer nunca. Mas essa é a função do governo. O Mas governo não vai só falar fazer. A gente sabe disso que não vai fazer. É, Já não fez há um mas tempo é atrás, assim, agora então. Eu penso piorou. Mas é a função do governo. A pessoa tem Mas que ter... Então, as políticas ele tá pouco se lixando. As políticas estão aí, né? Teria que ser obedecidas, né? Né? Diante das condições. A gente sabe que tem pessoas que não têm condição, que a casa é um corredor, mas assim, a obediência, né? A máscara você pode fazer até com um pedaço de tecido, né? Enfim, não é assim, tem que se adaptar também, né, Deise? Entendo, professora, mas exemplo, igual, já foi orientado na empresa que a gente trabalha. Se o paciente chegar com uma máscara de pano, é para a gente oferecer a máscara cirúrgica. Porque a máscara de pano não protege. Isso porque a gente está todo paramentado. E mesmo assim é para trocar, porque a máscara de pano não protege como a outro tipo de máscara. Então, para você ver, mesmo usando a máscara em casa, que às vezes a pessoa, por mais que seja orientado, será que ela vai ter os produtos, as condições para estar lavando aquela máscara todo dia, pôr para secar, pegar outra? Eu sei que, assim, que existe a responsabilidade, existe a falta de informação e até mesmo a falta de você cuidar de você mesmo. Os jovens hoje entram em outros pontos, porque o jovem é totalmente consequente. O jovem, hoje em dia, ele não tem... ele não é igual a gente que está estudando, ele não tem perspectiva de vida. E dentro disso aí, ele não tá nem aí se ele vai morrer amanhã ou não. Tem muito jovem que tá assim. Porque ele não tem perspectiva de vida. Então, a gente não pode... Como você falou agora, não pode generalizar. Entendeu? O governo é a obrigação do governo, só existe governo que é para atender o que a população precisa. Mas também não é só generalizar que as pessoas estão morrendo porque quer também. Então, mas a obediência, assim, né? A gente sabe que tem pessoas que não têm água encanada em casa para fazer higienização das mãos, a gente sabe de tudo, mas aí tem algumas pessoas que realmente abusam, viu, Deise? Não tem limite, né? Sim, eu acho que se realmente, mas também não pode generalizar que é tudo culpa do governo, mas também não pode generalizar que as pessoas na periferia estão morrendo porque são irresponsáveis. Porque elas ficam na rua. Isso, a gente sabe, falando do adolescente, a gente sabe que até o fator hormonal, ele muda, né, o comportamento do adolescente. Então, tem todos esses fatores, né? Então, tá bom, pessoal, era só a opinião, tá bom? Obrigada. Nada. Agora, falando de amostra por cotas, né? É formada por N unidades, aí, o número de unidades retiradas da população,
segundo cotas, né, estabelecidas de acordo com a distribuição desses elementos na população. Esse tipo se assemelha aí à amostra por extrato, né, mas com a seguinte diferença. Na cota, a amostra não é realizada de forma aleatória, por probabilidade, probabilística. O pesquisador faz um julgamento, seleciona e depois confirma as características selecionadas. Nesse tipo de amostragem, se faz necessário ter algum conhecimento da população, né? Mas a população não precisa estar identificada ou numerada. Exemplo, para formar uma amostra de homens e mulheres empregados em uma indústria, basta saber, né, a proporção de homens e mulheres na indústria. Selecionar a mesma proporção na amostra. Então, não precisa de seleção de números. Professora, você pode explicar essa parte aí de novo, só do exemplo? Do exemplo? Então, nesse tipo de amostragem, se faz necessário ter algum conhecimento da população, mas a população não precisa estar identificada ou numerada. Exemplo, para formar uma amostra de homens e mulheres empregados em uma indústria, basta saber a proporção de homens e mulheres na indústria e selecionar a mesma proporção na amostra. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Depois, nos cálculos, vocês vão ver que os cálculos não são fáceis, viu, pessoal? Mas na semana que vem nós temos cálculos, tá? Aqui, por exemplo, aqui, ó, supondo que eu tenho em uma sala de 90 alunos, eu tenho 90 alunos numa sala de aula, mas, por exemplo, 54 são meninos e 36 são meninas, né? Então, eu vou selecionar a porcentagem, eu preciso de saber 10% dessa população total e da população de meninos e meninas. Então, da população total, se eu tenho 90 alunos, né, eu pego 90, está para 100, e X está para 10%. Então, eu tenho no total de porcentagem da população descrita, eu tenho 9 alunos. No todo, a porcentagem total do todo. Mas se eu quiser pesquisar só a porcentagem de meninos, né? Aí eu pego 54, está para 100%, assim como o X está para 10%. Aí eu tenho um total de 5,4 meninos. Eu posso arredondar, pessoal? Para menos ou para mais? Pode. Então, eu vou arredondar para menos, porque tem um 4 depois da vírgula. Então, eu vou arredondar para 5 meninos, né? E vocês vão ver que vai dar certinho a somatória do todo. As meninas, eu tenho 36 meninas nessa sala de 90 alunos. Então, se 36 está para 100, X está para 10%. Então, eu tenho um total de 3,6 meninas. 3,6 é igual a? Eu posso arredondar para mais? Pode. Posso. Eu posso arredondar para 4. Então, eu tenho um total de 10% de meninos da sala de 90 é igual a 5. E 10% de meninas da sala de 90 é igual a 4. E no meu total de porcentagem da sala toda, eu não tinha 9? Não era 9? 9 alunos. Então, 5 mais 4 dá quanto? 9. Então, eu achei a porcentagem de meninos, de meninas, e a porcentagem do todo da sala de 90. A mesma coisa eu posso fazer aqui numa empresa. Eu posso selecionar, eu posso ver a porcentagem de homens e mulheres empregados numa determinada empresa. Eu posso pesquisar a aderência do tratamento no hiperdia, do tratamento de hipertensão diabética. Também eu posso realizar essa pesquisa no todo. Entendeu? Entendi. Quem está falando? Aline.
Aline, tá bom. Então, a semana que vem, nós vamos para os cálculos. Então, eu peço que vocês entrem às 19h30 na sala de aula para a gente ir para os cálculos, tá bom? Tá bom, professora. Pessoal, bioestatística, o que vocês acreditam, o que vocês entenderam por bioestatística? Podem falar, pessoal. O que é uma amostra aleatória, pessoal? Eu vou deixar as outras pessoas falar. Sempre tem algumas que falam, tem umas que nunca falam aí. Deixa as outras pessoas falarem. Dodineia, o que é uma amostra aleatória? Uma amostra ao acaso, não é uma pessoa determinada, vamos dizer assim. Você pega uma pessoa ao acaso. É por sorteio? Tem sorteio. E essa população ela tem que ser conhecida, identificada? Você fala identificada, assim, como homem, mulher ou criança, ou não? Ou tem que, por exemplo, assim, você fala identificada com o nome da pessoa? Com nome e o que mais? Faixa etária? Isso, você vai identificá-la com nome ou numeração, ou número. Ah, Então, ela pode ser identificada com nome ou numeração. O sorteio ele pode ser manual, ele pode ser informatizado. Como que é realizado o sorteio? Não, professor, o sorteio eu acho que pode fazer da forma que tiver Sorteio em disponível, né? papéis de urnas.
Isso. Ele pode ser tanto informatizado como em urnas. De repente, você não tem ali o recurso no momento ali do sorteio, você pode sortear pelas urnas também. O que é uma amostra aleatória simples, pessoal? Como é que é obtida? Ah, professora, tipo um exemplo. Essas pesquisas que eles fazem na rua, seria ou não? Pode, mas tem que ter um grupo, que tipo de grupos? Heterogêneos, homogêneos, como que é feito assim? Homogêneo. O que é um grupo homogêneo, pessoal? Não entendi a pergunta, porque a internet está horrorosa. O que é um grupo homogêneo? É um grupo de, tipo, pessoas iguais, assim, tipo, parecida, mesma Isso. características? Por exemplo, uma patologia. Né? Isso mesmo. Quando eu falo que é um grupo heterogêneo, é um grupo... Com patologias diferentes. A gente usa o exemplo de patologias diferentes, heterogêneo, né? Diferentes, né? Isso mesmo. É só para a gente ter o conteúdo. O que é uma amostra aleatória estratificada? E quando ela é utilizada? Então, se na simples é homogêneo, né, usando esse exemplo que a senhora deu de patologias iguais, o heterogêneo, então, entra em patologias diferentes, né? Características diferentes dentro de um subgrupo. Ou dentro do grupo, né? Porque no caso, assim, elementos similares em subgrupo. Similares é que pode ser ter uma patologia igual ao outro, mas não é assim uma regra, né? Nesse grupo sempre vai ter alguém com características e patologias diferentes. Isso mesmo. E as unidades da população, ela tem que ser identificada na amostra aleatória? Não entendi a pergunta. As unidades da população, ela deve, nesse estudo, nessa amostra aleatória estratificada, ela tem que ser identificada? Ela tem que ser o quê, professora? Identificada? Ai, sim, sim. Tem que ser identificado, professora. Depois, na hora dos cálculos, eu vou explicar para vocês o que é um extrato, o que é o E0, aí vocês vão entender como que é realizada aí a própria proporção, vocês vão trabalhar com proporção, tá? Professora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe se tem algum, sei lá, vídeos? Porque eu leio livro, eu já tinha lido essa unidade 4 antes da aula, mas assim, tem muita coisa que eu não consigo entender. Tem alguma coisa que você pode indicar até depois para, sei lá, poder entender melhor? Eu assimilo mais as coisas com vídeo. Eu posso indicar alguns vídeos para vocês, sim, tá? Se vocês, eu envio para o representante. Tem vídeo que eu anexo até no aba para vocês na pré-aula, tá bom? Eu indico Tá bom. assim, tá? Tá, obrigada, professora. E às vezes diante de um vídeo, assim, né? Porque seria melhor o cálculo ao vivo, eu e vocês, né? Ao vivo nós já estamos, né? Na sala de aula, né? E assim, mas eu envio sim, tá? Ai, tá ótimo, obrigada, professora. Aí fala de amostra por conglomerados. O que são conglomerados?
gosto é para cozinhar, eu tomar. Nós vai até desmanchando, pelo jeito que ela gosta. Deve mandar É um conjunto de pessoas do mesmo meio. Vamos dizer assim. Eu já tenho os exemplos, né, pessoal? Por exemplo, aqui está vivo, mas não se usa mais, assim, né, como estava na literatura, mas, assim, são ILPs, instituições de longa permanência, né? O que são esse conglomerado de pessoas numa instituição de longa permanência? O que é? São os idosos. É a comunidade de idosos presente ali na instituição de longa permanência, né? E uma empresa, eu tenho um conglomerado de trabalhadores. Vários. Isso. Numa escola, eu tenho um conglomerado de alunos. Também podemos ter os conglomerados do quê? Por área, não é isso? Ocupada de uma população, quarteirões, bairros, subdistritos, enfim, dos domicílios. Aqui fala que nesse tipo de estudo, de amostragem, é necessário que se tenha acesso aos conglomerados, né? Aqui tem um exemplo, aqui diz assim, nesse caso, o pesquisador, imagine que foram selecionados 3 hospitais para pesquisa. Nesse caso, aí, o pesquisador deverá ter livre acesso aos 3 conglomerados escolhidos do hospital, né, dos hospitais. Pois, do contrário, não será possível, né, a realização do estudo. Por quê? Você está falando de que foi selecionado 3 hospitais, então ele vai ter que ter acesso aos 3 conglomerados, aos 3 hospitais, para a pesquisa ser efetiva, não é isso? Então. É isso, pessoal? Sim. E a amostra sistemática, pessoal? O que vocês entenderam pela sistemática? Pode falar, pessoal. Cadê a Mônica? Tô aqui, professora. Na amostra sistemática, mas o que você entendeu pela sistemática? Que ela é constituída por unidades retiradas da população, né, seguida de um sistema pré-estabelecido. Como que eu posso explicar? Esse tipo de amostra não é necessário conhecer a população. Nossa, a internet sumiu. É isso, professora? Cadê? É isso mesmo, estou aqui. Ah, é porque sumiu, ficou mudo. Não estamos aqui, pode falar. Então, você disse que ela é constituída por unidades, né, retiradas da população. E como que é realizada? Isso, pode falar. Não, ela não necessariamente precisa conhecer o tipo de a população que vai ficar nessa amostra, né? Isso. Mas o que é preciso nessa amostra? O que é necessário? De acordo com o intervalo entre... Não, ela precisa de algum tipo de organização. Isso. Então, tem que ter organização em filas, arquivos, ruas, enfim, uma amostra
sistemática, né? Então, tem que ter algum tipo de organização nesse sistema. Mais alguém quer falar sobre a amostra sistemática? Professora, Oi, pode falar. tá escrito assim, ó, segundo Vieira, 2008. O que é isso? É o autor. Quando tem referência de autor, é porque tem a referência bibliográfica, então tem a referência do autor, tá bom? Quando você escreve seu TCC, você vai realizar pesquisa de artigos e você vai dispor de referências, né, bibliográficas no seu trabalho de TCC. Se você for escrever um artigo, né, produzir um artigo também tem que ter as referências. Então, lá no final tem as referências, de acordo com as normas da BNT, conforme normas da instituição onde você estuda, tá bom? Essa forma, pessoal, de 1 para 8, que é na sequência do sorteio 3, né? Por exemplo, dessa forma, de uma amostra constituída de 1 para 8, o que vocês entenderam? Se é sorteado o número 3, por exemplo, a terceira unidade é o 3, né? Então, será selecionada para a amostra a partir do 3, não é isso? Vocês entenderam? De 1 para 8? Sim. Isso. Então, se tem um número dessa forma, se 3 mais 8, se vocês entenderam. E depois no cálculo vocês vão realizar de acordo, né? Se tiver essa norma, vocês vão realizar o cálculo. Bom, não ficou difícil de entender a sequência, então, né? A somatória. Por que é 11, por que o N2, 11 mais 8? Por conta do sorteio da amostra. Então, se eu tenho uma amostra, eu preciso de uma amostra de 2%, né? Se o total de pacientes é 500, eu tenho que fazer a multiplicação, não é isso? 500 está para 100 e 2% está para X, não é isso? Não é essa conta que nós fazemos de porcentagem? É isso, pessoal? Trabalhar com fórmula é fácil, pessoal? Muito mais caro. Quando você grava a fórmula, sim, quando você consegue gravar a fórmula e aí você consegue. Se você achar. Então, bioestatística, ficou fácil de entender o que é bioestatística, o que ela estuda? Sim, professora. 2010 eu vou ser o meu amanhã. Desde? Roseli? Oi? Oi? Oi, professora. Você ficou fácil de entender sobre os tipos de amostragem, Roseli? Sim, ficou, professora, mas eu vou, para esses cálculos aqui, eu vou ter que ficar treinando fórmula. Para mim é mais fácil quando eu fico fazendo várias vezes, e aí eu consigo treinar. Eu tenho que ficar fazendo, sabe? Aí minha cabeça assimila. Ferrou as válvulas e tal, né? E quanto ficava para Então, fazer? os cálculos que nós vamos realizar para a semana que vem é o erro percentual, né? O E0, então o E0 é o erro percentual, então nós vamos trabalhar com esse tipo de proporção, tá bom? Mas assim, eu vou enviar para vocês vídeo antes, tá bom? E posso até enviar alguns cálculos para a gente resolver na aula, eu acho que fica mais fácil, mas eu envio o exercício assim com a fórmula para vocês, e vocês só tentam fazer, se não conseguir, nós fazemos na próxima aula, nós resolvemos, tá bom?
Tá joia, professor. Professora, por exemplo, dá um exemplo do que é usado fora vacina, fora, que nem assim, no que mais é usado essa bioestatística? Preciso assistir minha aula, Wendel. Então, é usado em vacinas, em pesquisas experimentais, por exemplo, eu tenho lá, na UF mesmo, tem um pessoal de mestrado, de doutorado, eles querem saber sobre a ação do tabaco no organismo. Então, eles fazem testes in vitro, né, com os ratinhos. Então, eles introduzem, né, gradativamente, para ver o resultado. Aí, sim, aí depois tem todo experimento tem o dia do sacrifício, né? Então, eles vão dissecar o animalzinho para ver como que foi, o pulmãozinho dele foi atingido pelo tabaco, né? Por exemplo, uma população exposta a hipoclorito hipoclorito, que é a cândida, o pessoal da higienização, muito tempo exposto ao hipoclorito pode causar aí episódios de asma. Então, assim, tem população exposta, estudos aí experimentais, enfim. Assim como experimenta um medicamento, uma vacina, né, a profilaxia, a cura, também pode experimentar os agravantes de uma patologia para poder, né, entrar com medicação posteriormente. Ok, entendi. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Por enquanto, não. Eu, pelo menos, não, professora. Daisy? Oi, pô. Então, eu vou falar, vou ser bem sincera, eu não. É que eu demoro um pouco mesmo pra entender. Por isso que depois eu fico vendo uns vídeos, lendo de novo. Porque assim, não entendi muita coisa não, professora. Então, assim, fica mais fácil no exemplo, no cálculo. Também, isso. Isso. Fica mais fácil na prática. Isso, Então, porque... são dados obtidos através de amostragem, pesquisa, né? Porque também tem que conhecer, né? Falando já das aulas que fizeram anteriormente, tem que conhecer essa população, né? Como que está sendo desenvolvido, como que está, por exemplo, o tratamento, quem adere ao tratamento, quem não adere ao tratamento, qual que é o resultado de quem adere ao tratamento, de quem não adere, né? Quem é resistente ou não. Uhum. Que nem aqui, professora. Desculpa, pode falar. Pode falar. Por exemplo, aqui assim, ó, amostra aleatória estratificada. Um caso que essa amostra poderia ser usada, qual seria? Em que caso? Se não controlarmos a propagação do vírus, a economia nunca vai se recuperar. O presidente chinês Xi Jinping se defendeu das acusações e críticas do Estado. Esse telefone não é mais da Renata, né? Roubaram o número? Não sei. Então, vocês já me falaram, por exemplo, né, de casos heterogêneos, né, pessoas, por exemplo, com o mesmo comportamento, ou o mesmo grau de instrução. São pessoas, num dado momento, são pessoas heterogêneas. Por exemplo, numa sala de aula, essa sala, por exemplo, a idade difere, né, dos mais novos para os mais velhos. Então, é uma sala heterogênea, não é uma sala homogênea.
Então, as idades estão diferenciadas. Grau de inscrição também. Mas eu posso usar isso para qualquer situação? Seria só na área da saúde? Você pode usar não só na área da saúde, na área da educação também. Você viu que eu dei um exemplo de escola para vocês? Pode usar também. Na área da saúde, É que eu pensei que era... Eu achei que fosse só um exemplo, mas não. Então, realmente eu posso usar essa bioestatística para isso também. Pode sim. Quando você estuda bioestatística, você acredita que você não vai utilizar lá no seu dia a dia, mas você utiliza. Em todas as áreas, a gente fala que a enfermagem, ela tem um leque, né? A enfermagem também, nós estamos aí com o curso de nutrição, nós vamos usar sim, utilizar sim. Por exemplo, quem vai para a estratégia de saúde da família trabalha com mudança de paradigma, trabalha com bioestatística, é aplicada, né, na prática, na vivência. Então, vocês vão trabalhar sim. Ela é utilizada. Ok, professora, obrigada. Ela é utilizada assim. Mais alguém, pessoal? Cadê o pessoal da nutrição?